Bom, gente, depois da decisão de ontem, né, para quem acompanhou o vídeo de ontem, eu decidi começar uma empresa de faxina, né, de partir do zero, literalmente do zero, sem investimento nenhum e chegar aos 100 mil com faxina. Essa foi a decisão. E, como eu falei no vídeo de ontem, para quem acompanhou, para quem não viu, tá aí, o vídeo tá aqui no canal, na mesma playlist desse vídeo, inclusive. E vocês podem ficar à vontade para ver. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para acompanhar essa série de vídeos aí que eu tô fazendo para chegar do zero aos 100 mil de faturamento com faxina. E como eu falei no vídeo de ontem, eu poderia muito bem sair batendo de porta em porta, oferecendo serviço de faxina, como muitas pessoas fazem, e escalando a partir dali, correto? Mas se você sabe vender, você pode estipular um processo, definir um processo para ganhar um tempo, né? Não apenas tempo no quesito de ser mais ágil, mas também acelerar um processo para você chegar no objetivo. E a gente sabe que o primeiro passo para você chegar onde você deseja é defini-lo como objetivo específico. E foi o que a gente fez no vídeo de ontem. O objetivo específico, 100 mil reais de faturamento até dia 7 de 7 de 2026. Né? Então, o objetivo específico, o valor específico, a data específica, tudo certinho. A gente definiu isso, correto? Então, perfeito. Ontem a gente definiu, foi uma decisão que eu tomei assim, de última hora, só me veio a ideia, gravei o vídeo, postei e a gente vai seguir com esse plano até o fim. Até chegar aos 100 mil e depois continuar escalando aí com a empresa de faxina. Porém, eu não sou faxineiro. Se você é faxineiro, faxineira, você, para fazer esse plano, colocar esse plano em prática, você pode seguir o mesmo caminho que eu vou seguir aqui, porém você vai ter uma vantagem, porque você já entende mais do assunto do que eu. Eu sou vendedor, eu trabalho com vendas, então eu definir um processo, definir, né, o que que acontece. Eu poderia muito bem ter gravado a minha linha de raciocínio, tá aqui gravando, conversando com vocês, o dia inteiro conversando com vocês, falando, gente, ó, pensei aqui, anotei, ó, eu fui anotando, ó, inclusive no bloquinho aqui, eu tenho esse bloco, eu vou anotando tudo aqui. Então, eu fui anotando aqui ao longo do dia, o que eu fui pensando, como que eu fui definindo. Agora eu sentei aqui no computador como que fala? Organizar todas as ideias, né? Só que ao longo do dia, além de estar fazendo os trabalhos da agência também, porque eu tenho a agência de tráfego, tá fazendo prospecção da agência, dando conta das clientes também, eu também estava cuidando do meu filho ali, né? Que ele tá de férias da escolinha, então estava fazendo malabarismo e ao mesmo tempo pensando nas coisas da empresa de limpeza e fui anotando tudo agora para agora desenhar tudo oficialmente. Então, eu não pensei nesse detalhe de chegar aí gravando, a gente, ó, pensei aqui agora, vou fazer isso para seguir o processo da empresa de limpeza. Não pensei nisso. Eu pensei nisso agora, quando eu sentei no computador para desenhar o projeto aqui, e aí eu falei, putz, verdade, vou gravar, e eu tinha esquecido de gravar ao longo do dia, mas acontece, é como eu falei também para vocês ontem, eu tô me habituando a essa rotina de gravar constantemente o que eu faço, o que eu penso, né? Para mim é uma coisa muito nova. Mas o que vocês precisam saber de primeiro momento? Eu defini ontem um objetivo específico, onde a gente vai chegar com a empresa de limpeza. Eu já tenho o nome também, né? Não é recomendado eu falar o nome aqui agora, até que a gente registre, mas como eu falei, eu poderia lhe oferecer um serviço de faxina, começar como faxineiro oficialmente, mas eu não sou vendedor. Então, o que eu pensei? Putz, eu vou começar do zero, mas não é porque eu vou começar do zero que eu não tenho que ter processo. Tudo tem processo. E se eu quero chegar onde eu defini que eu vou chegar, eu posso chegar até antes, se eu tiver um processo bem desenhado. Então, o que, que eu fiz? Olha, tudo de forma simples, tá, gente? Para mostrar para vocês que todo mundo pode fazer, todo mundo mesmo. Então, o que, que eu pensei? Bom, primeiro, eu vou oferecer o serviço. Vou fazer a captação de cliente, prospecção que a gente chama, né? Eu vou fazer essa captação de clientes. Então, amanhã eu vou captar os clientes, tá? E aí eu vou chegar lá, eu tô falando aqui com vocês a linha de pensamento que eu vim pensando ao longo do dia para definir isso que eu vou desenhar aqui agora. Tá, eu vou desenhar todo o processo agora e depois ir dormir, porque já tá tarde também, né? Mas para vocês entenderem a linha de pensamento, aí a partir de amanhã eu vou gravando ao longo do dia também coisas que têm a ver com a empresa de limpeza, eu vou gravando ao longo do dia e pegando esse hábito. Mas é um hábito que eu vou pegando ao longo dos dias aí conforme for gravando, porque eu não tenho essa afinidade com a câmera, de ficar gravando tudo. Então já tenho a noção disso, mas eu vou compartilhar tudo com vocês aqui, tá? Então a primeira coisa, definir o nome da empresa, definir o nome. Tá? Eu não sou o Léo, faxineiro, que vou lá fazer faxina na sua casa e. Não, eu quero escalar, eu tô pensando em coisa grande. E não é porque eu estou pensando grande que eu não posso começar do zero. Né? Isso Napoleão Hill fala nos livros dele, e eu sigo os princípios de Napoleão Hill, inclusive é a mesma lógica que
que eu venho seguindo aí com a agência. Então, eu vou começar do zero, só que eu não quero ser o faxineiro ali que fica constantemente indo de casa em casa fazendo faxina, eu quero escalar isso. Então, o que eu faço? Eu defini um nome para a empresa, para criar mais autoridade. Então, eu tenho o nome agora, né? Depois, futuramente, quando eu registrar tudo bonitinho, vocês vão saber qual é o nome. Eu tenho o nome já. Tá, vou me apresentar como Léo, diretor comercial da empresa tal. E especialista em faxina. Tá, mas eu sou especialista em faxina? Eu não sou. Se você trabalha com faxina, faxineiro, faxineira, para você melhor ainda, você pode falar, nós somos especialistas em faxina, trabalha tanto tempo com isso, não sei o que e tal, fica até mais fácil para você. No meu caso, não. Vou me apresentar com a empresa como especialista em faxina, né? E aí vai anotando, gente. Tô compartilhando com vocês a linha de pensamento que me fez chegar nesse plano agora. E aí eu vou e prospecto o cliente, eu capto aquele cliente. Tá, mas qual cliente? A gente precisa definir o cliente também. Ah, eu vou num residencial, vou de casa em casa, bater de porta em porta, oferecer o serviço, deixar um cartãozinho. Não, porque cartão você já investe dinheiro. A gente está falando de começar do zero e fazer dinheiro primeiro para depois investir o dinheiro que entra. Ah, pode fazer um cartãozinho digital ali no Canva. Pode, é uma boa. Pega contato de pessoas no seu condomínio, se você mora em condomínio, sai, posta ali no grupo do WhatsApp do condomínio e oferece serviço de faxina. Pode muito bem, dali você vai escalando, e depois você contrata alguém para trabalhar para você também como faxineiro, faxineira, e aí você fica na gestão, né, do projeto e vai escalando. Pode. Mas eu quero acelerar o processo. Eu quero chegar a 100 mil em um ano. Então, como que eu posso acelerar isso o mais rápido possível? Se eu oferecer, eu estou falando aqui pela minha cidade, se eu oferecer serviço de faxina, que a média de preço aqui é 250 reais. Falando aqui da faxineira de casa, né? Que o valor dela, se eu não me engano, é 200 ou 250, é exatamente isso. A gente acabou pagando um pouquinho mais ali porque eu gostei do trabalho dela. Mas se eu não me engano, quando a gente contratou ela, é 200 ou 250. E a gente paga um pouquinho mais ali para fazer um, né? A gente gostou do seu trabalho, assim, assim, assado, então vamos valorizar isso aí, né? E vale muito a pena. Mas é isso, uma média de 200 a 250 reais. E aí, como é que eu chego a 100 mil de faturamento, cobrando 250 reais por faxina? Nossa, o cálculo aí vai longe, né? Porque tô até abrindo a calculadora aqui, porque eu não sei nem fazer isso de cor. É um número muito pequeno pra gente abrir a calculadora do Google aqui. Porque assim, gente, eu faço tudo online mesmo, assim, não fico editando vídeo nem nada, eu gosto do que é real, tá? Então, não esquente a cabeça com isso não. Vamos lá, 100 mil, né? 100 mil dividido por 250. Eita, digitei errado. 250. Eu preciso de 400 faxinas. Se a pessoa ela faz duas faxinas, como a moça que faz a faxina aqui de casa, se a pessoa faz duas faxinas por dia, uma numa casa, outra na outra, nossa, isso aí vai 200 dias para ela, 200 clientes para ela fazer essa faxina. Então ela tem que escalar isso, contratar mais gente, ainda a margem é muito pequena. Então dá para fazer isso? Dá, lógico que dá. A margem é um pouco menor, mas super dá para fazer isso e vale a pena também quando você já tem uma escala. Só que eu estou pensando em um âmbito um pouco maior. Contratos de faxina, contrato anual, por exemplo, e contrato com valores maiores. Por exemplo, um contrato de 10 mil. Você fecha um contrato de 10 mil para fazer faxina de uma empresa, por exemplo. Que acontece? 10 contratos de 10 mil aí, eu fechei 100 mil. Ah, Léo, e é fácil fechar contrato de valor alto assim, igual é fechar um residencial? Não, é bem mais difícil, o nível de jogo é outro. Por isso requer um processo. Se você tem um processo, facilita tudo, facilita a vida. Então, é possível, só que tem que ter um processo. E aí, em um ano, posso chegar a 100 mil de faturamento com... Tem um ano para conseguir 10 contratos, é praticamente um contrato por mês só. Entendeu? Não é possível que não consegue um único contrato por mês de 10 mil. Sabe? É só ter um processo que consegue. E consegue. Agora, em um ano, você não chega a 100 mil com faxinas de 250 reais, sabe? Ou pode chegar com muito trabalho, muita contratação, a dor de cabeça é muito maior, né? Então, dá para fazer faxina residencial? Dá. Dá para escalar? Dá. Mas é muito mais trabalhoso, né, do que você definir um processo para pegar contratos maiores. E foi essa linha de pensamento que eu tive.
Foi essa linha de pensamento que eu estava seguindo ao longo do dia para acelerar aqui o meu crescimento, o crescimento da empresa que a gente está construindo aqui do zero de faxina. Então, o que eu pensei? Pô, legal. Vou fechar contratos aí acima de 10 mil, porque aí eu chego mais rápido ali. Eu posso fechar um contrato por mês, vou conhecer no campo. Ah, fechei um contrato agora, ainda não entendo do processo. Tá, mas eu preciso entender? Não, eu vou lá, pego o dinheiro que entrou, fechei um contrato de 10 mil, uso uma boa parte desse dinheiro para ir lá no contador correndo, fazer todos os trâmites de como que fala? Não é legalização, não, tem outro nome, para fazer a empresa rodar de fato, abrir CNPJ, o KENAI, as coisas do Estado tudo certinho, pago o contador, vou uso outra parte para ir lá e contratar a faxineira. Aí eu pago a faxineira, ela vai lá, começa, já faz a faxina do lugar. Beleza, consegui o primeiro contrato de 10 mil, já com a empresa rodando, tudo certinho, pessoa contratada. Eu vou lá, supervisiono, enquanto isso eu vou aprendendo o processo. Ah, legal, é assim, né? Porque é a primeira vez que eu estou trabalhando no ramo de faxina, então eu tenho que aprender do processo. Eu falar, ah, legal, é assim, assim, assado, tem isso aqui, tá. Pro segundo contrato eu já vou saber como que é para fazer tal coisa, vai ser mais fácil o segundo contrato. Aí eu vou e fecho o segundo contrato no mês seguinte. E aí eu vou ali conhecendo o campo, lapidando as arestas ali, né? E aí eu vou pro terceiro contrato. Então, assim, eu tenho um ano para fechar um contrato por mês. É muito simples, é muito simples. E aí, nesse processo, vai aumentando a minha margem também, certo? Porque eu vou pegando experiência, vou aprendendo todo o processo. E aí, pensando nisso, gente, eu tô compartilhando com vocês minha linha de pensamento, né? De como foi hoje, tudo que tá anotado aqui. Pensando nisso, o que eu pensei? Não errado, não é ilegal eu chegar e oferecer o serviço que ainda não existe, né? Que a empresa não existe, assim, assim, assado, que eu vou prestar aquele serviço, não tem nada de legal nisso. Já pesquisei, vi tudo certinho, já fui no Google, pesquisei o nome também da empresa, que foi o nome que eu dei, é um nome que não existe, não tem em lugar nenhum, registrado em lugar nenhum. Então, eu posso oferecer o serviço. Começo prospectando. Prospecto cliente. Fechei o primeiro cliente com aquele valor que eu falei, o que eu faço? Corro, vou no contador e faço todos os trâmites para materializar a empresa, né? Fazer a empresa surgir de fato, porque até então eu estou vendendo a ideia da empresa. Aí eu vou, corro e faço todo o trâmite para a empresa surgir de fato. Ao mesmo tempo que eu contrato a pessoa que entende de faxina, uma faxineira mesmo profissional que entende, contrato ela para ir lá no lugar e fazer todo o processo operacional, digamos assim. A minha parte é qual? Vender, porque eu sou vendedor ali, né? Vendas mudam vidas, como a gente sempre fala. E aí, pensando nisso, gente, o que eu fiz? Primeira coisa, eu vou prospectar qualquer empresa? Posso prospectar. Todo tipo de empresa eu posso fechar. Mas como eu estou começando do zero, qual é mais fácil? Aí eu fiz uma lista de nichos de empresa. O nicho de, por exemplo, coworking, ou prédios empresariais, prédios que alugam salas para outras empresas. É um nicho mais complicado, porque todos têm que estar de acordo, precisa passar por um conselho e uma porrada de coisa. A escola particular, da mesma forma. Né? Dá para pegar? Dá, mas tem que ser mais paciente. A escola também, da mesma forma, tem que ser mais paciente, porque tem que passar por um conselho, diretora, tal, isso, aquilo, mandar para não sei quem, para aprovar, daí começa. Mas clínicas não. E aí esse é o ponto. O, a primeira da lista que eu coloquei aqui, clínica de estética. Clínica de estética é fácil de aprovar, geralmente é uma proprietária, no máximo ali 2 ou 3 sócios, a gente conversa em conjunto, faz uma reunião, apresenta uma proposta e fecha e já era, é só começar. Clínica odontológica, outra opção que é o mesmo esquema da clínica de estética. Clínica médica, mesmo esquema também. Então, são as três topo da lista. Listei aqui. Clínicas em geral. Posso pegar. Tá, Léo. E aí tem a questão da Anvisa, né? Porque você vai trabalhar com faxina, a clínica tem aquela questão como que fala? Esterilização de equipamento, isso, aquilo. Por isso, tem que contratar alguém que saiba, que tem experiência nessas áreas e saiba como fazer cada coisa. Né? E você contrata alguém, já tudo certinho, mas quem tem que ter a autorização da Anvisa é a clínica, não a terceirizada de faxina. Tudo que eu precisei aqui, eu vi, terceirizado. E isso é importante, tá, gente? Estudar tudo antes de meter a cara. Meter a cara é muito importante, sair, se jogar e fazer o negócio acontecer é fundamental. Mas você precisa dar uma estudada e saber por qual caminho você está seguindo ali para não quebrar a cara depois. Ainda assim, você vai quebrar a cara? Vai. Só que quando você quebra a cara sabendo, tendo um estudo prévio, é diferente de quando você só se jogou sem saber nada. Porque você quebra a cara,
mas ali ajusta o caminho e continua seguindo. Não é um quebrar a cara que vai te derrubar, é um quebrar a cara de aprendizado. Agora, quando você se joga sem entender nada do assunto, aí é um quebrar a cara para derrubar você. Agora, quando você faz um estudo prévio, você quebra a cara, aprende e segue crescendo. Você vai aprendendo conforme vai fazendo, né? Porque nem tudo dá para estudar e também não vai perder muito tempo estudando. Tem gente que fica estudando, estudando, estudando e nunca coloca em prática. Eu tive a ideia ontem, hoje eu passei boa parte do dia estudando e já estou colocando em prática, né? Então, o que eu fiz? Por que colocando em prática? Tá, listei as clínicas, tá? E aí eu listei, o que eu posso fazer? Eu vou prospectar 20 clínicas por semana. Daí 80 clínicas no mês. É um número baixo? Para quem quer correr? Mas no meu ritmo, eu ainda tenho que prospectar cliente para agência também, né? Tô com meu filho em casa de férias, tenho que dar conta dos clientes da agência e correr atrás de outras coisas burocráticas. Então, 20 é um número ok, vou prospectar 20 por semana. Separei 5 hoje, já separei 5 aqui da minha cidade para entrar em contato amanhã. Aí amanhã eu separo mais 5 para entrar em contato depois de amanhã. Então já estou colocando em prática. Separei 5 contatos para prospectar amanhã de clínicas. Aí amanhã eu separo mais 5 para prospectar depois de amanhã. E assim eu abordo 20 por semana. Correto? Então, já estou colocando em prática coisas que eu vim estudando ao longo do dia também. E o que eu coloco em prática é muito pequeno perto de tudo que eu estudei, tá, gente? E olha, veja bem, eu estudei um dia, eu tive a ideia ontem, passei hoje o dia estudando, e aí eu vou colocar em prática o que eu estudei hoje. Aí amanhã eu vou estudar mais e colocar em prática o que eu estudei amanhã. E assim por diante. Não vou ficar ali 4 anos estudando para depois ir lá e colocar em prática igual uma faculdade da vida, né? Só vou estudando e fazendo o rolê acontecer e o resto eu aprendo no caminho. Tá, separei aqui. Vou abordar o nicho de clínica inicialmente, depois eu vou expandindo para outras empresas. Separei 5 clínicas que eu vou abordar. Aí amanhã eu abordo essas clínicas, inclusive eu vou lembrar de gravar para vocês, para compartilhar a gravação também do processo de prospecção de clientes. E tá. E se eu fecho? Se amanhã eu prospecto, eu já consigo logo de cara, o que é difícil, né? Porque geralmente a cada 100 contatos a gente fecha um. Então, pela métrica que eu fiz aqui, eu vou fechar um ou menos de um por mês, né? Mas é essa média e eu acredito que eu tenho muita fé, não só fé de as coisas vão acontecer, deixa rolar, mas pela minha experiência também, minha experiência em vendas, minha experiência com a agência, inclusive pelo meu método de vendas também, né? Então eu acredito muito que eu, mesmo com o número reduzido, prospectando um número reduzido, eu vá conseguir fechar aí mais de um cliente por mês. Eu acredito muito nisso. Inclusive, se você quer conhecer meu método de vendas e de prospecção, o link está aqui do Guia Definitivo das Vendas, que é um e-book completo que eu fiz, que vai te ajudar. É um e-book assim, que vale no mínimo aí uns R$ 100, chutando muito baixo, de 200 aí para cima, e você aplicando, ele se paga logo de cá. Logo na primeira semana ele se paga com o que você vai aprender lá. Mas eu estou disponibilizando por apenas R$ 29,90, tá, gente? O guia definitivo das vendas está aí, na descrição do vídeo. Mas continuando. Então, eu acredito que eu vou fechar mais do que um cliente por mês com o meu método. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Mas, de qualquer forma, eu acredito que eu chegarei aos 100 mil antes de um ano. Então, vamos lá. Defini o nicho, clínica. Separei 5 contatos para prospectar amanhã. E aí, Léo, e se você já fecha já agenda ali, faz uma reunião, o cliente fecha, o que você vai fazer? O próximo passo. Eu já defini tudo, tá, gente? É isso que eu estou compartilhando com vocês. O próximo passo. E não tá só no mundo das ideias, para vocês verem. Como eu falei, separei os contatos hoje, que eu vou prospectar amanhã, estudei, já separei as clínicas, tudo certinho. Então, eu tô estudando e agindo para fazer aquilo acontecer. Não é só o aprendizado, você precisa agir, tá bom? E, então, o que você vai fazer a hora que fechar? Contratar faxineira. Mas ele não vai ficar corrido, fazer processo seletivo com as pessoas, receber currículo, depois ir lá, entrevistar e tudo mais, porque eu não tenho uma agência de empregos para fazer isso para mim. Então, sou eu que farei tudo, né? Não vai ficar corrido? Vai ficar corrido. Suquinho de maracujá. Tá, vai ficar corrido. Então, como que eu posso adiantar isso? Colocando em prática a ideia também. O que eu fiz hoje na hora que eu tive a ideia, para adiantar? Fiz um post. Pedi pro chat, escrevi pro chat GPT mesmo. Falei, chat, ó, eu tô abrindo uma empresa assim, assim, assado, desse jeito, tô começando do zero. Expliquei tudo para ele, passo a passo, minha ideia. E falei, eu preciso de um post para contratar pessoas que estão interessadas e que têm experiência em faxina clínica. Coloquei isso, deixei tudo certinho. Postei no Facebook mesmo. Aqueles grupos de procura emprego no Facebook, postei lá.
Então, só hoje eu separei 9 currículos de faxineiras e faxineiros também, porque não vieram apenas mulheres, vieram homens também, o que é muito legal, né, ter essa diversificação, mas 9 currículos de pessoas interessadas em trabalhar com essa empresa que a gente está começando, em trabalhar fazendo faxina para clínica, e são pessoas que já têm uma experiência prévia, algumas já têm experiência de 10 anos trabalhando com faxina clínica especificamente, então eu achei bem legal, são currículos muito bons, eu olhei eles, olhei assim, já dei uma olhada, não fiquei analisando um a um ainda para eliminar ali qual que é melhor, só fui selecionando os que têm experiência, que realmente condiz com o que eu quero. Legal, já separei 9 pessoas ali que são potenciais parceiros para fazer. A hora que eu fechar o cliente, já tem ali quem vai fazer esse projeto comigo. Legal. Agora, qual é o próximo passo? Tá, vamos lá. Separei, né, as clínicas, as faxineiras. Agora o próximo passo é fazer prospecção, gente. É amanhã. Amanhã eu já defini esse processo, já tenho os currículos aqui. Amanhã eu vou começar a prospectar esses 5 clientes que eu separei aqui o contato. Ah, e se eu quiser surgir mais alguma, eu posso prospectar mais de 5 também, sem problemas. Mas por enquanto eu separei 5. Amanhã eu vou entrar em contato com esses 5, vou gravar para vocês verem aí também. E, e aí eu compartilho com vocês. Ah, e se eu conseguir uma reunião com o cliente lá, vou, levo, gravo para mostrar como que é a reunião também. Mas o objetivo de amanhã, de começar a prospecção, é conseguir uma reunião com uma dessas clínicas para que a gente vá e apresente uma proposta personalizada para ela. Com aquela proposta, eu consegui fechar aí um contratinho de 10, 12, até um pouquinho mais, né? 10, 12 mil aí, para contratar uma dessas 9 pessoas que entraram em contato, que enviaram o currículo, correr no contador, legalizar tudo ali, né? Eu não tô lembrando a palavra, mas não é legalizar, né? Oficializar, eu não lembro, no vídeo de ontem eu falei, mas corro lá no contador, já corro, e eu coloquei também para começar com 7 dias úteis, né? Então, a partir do momento que a pessoa assinar o contrato, tem 7 dias úteis para a gente começar, porque é o tempo para eu fazer esse trâmite de ir no contador, de contratar a pessoa e colocar tudo para rodar. Então, gente, por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Dá para começar do zero sem nada. Eu tô começando sem nada, mas sabendo vender. Se você sabe vender, você pode começar qualquer negócio. É empresa de qualquer coisa. Eu tô começando de faxina, porque foi o desafio que eu propus ontem, com a ideia que eu tive ontem, né? Mas de qualquer coisa. Se eu quiser começar. O que que eu posso. Uma empresa de detetização, de cortar grama. Dá para fazer o mesmo projeto, o mesmo esquema. Começa, vende, legaliza ali, né? Não é. Eu esqueci o nome, mas aí já vai e oficializa tudo, faz o trâmite burocrático que tem que fazer e manda bala e vai escalando cada vez mais. Então, depois que eu fechar a primeira cliente, contrata a primeira funcionária, colaboradora no caso, né? E aí a gente depois é fechar cada vez mais clientes e escalando, 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 até fechar aí 10 clientes que a gente fecha 100 mil de faturamento. Então, eu coloquei aqui. Então, amanhã começar a prospecção. Eu vou colocar tudo em um documento aqui. Aí, ir lá no contador e fazer todos os trâmites burocráticos, que é o próximo passo depois de fechar o cliente, né? Fecha e aí depois vai escalando. Então, todo o projeto que eu fui, como eu estava com meu filho ali, brincando com ele hoje, e ao mesmo tempo dando conta das coisas da agência, eu acabei só ia anotando no bloquinho de notas aqui. Mas agora eu vou colocar tudo aqui no computador, vou planilhar cada fase do processo e amanhã eu vou gravar para vocês como que vai ser o projeto de prospecção de cliente até eu fechar o primeiro cliente. Então vocês vão ver, né? Ver, eu tô perdido nas palavras aqui, mas vão ver eu fechar os clientes, vai ver desde o fechamento do primeiro cliente até o 10º cliente aí com faturamento de quando já vai proporcionar um faturamento de 100 mil, né? E eu vou escalando cada vez mais, tá? Então, desculpa eu não ter filmado hoje para vocês ao longo do dia a linha de pensamento, como eu falei, eu não tenho esse hábito, tô pegando um jeito, mas eu tô compartilhando com vocês também tudo passo a passo que eu pensei, como que essa empresa que nasceu numa ideia que eu tive ontem, né? Eu tive essa ideia ontem, e como essa empresa já está se tornando real no dia seguinte. Então, um dia depois, a empresa já está se tornando real. Já separei contato para prospectar, já sei quem eu vou prospectar, já estou recebendo currículo de parceiros, possíveis colaboradores. E agora é colocar em prática a prospecção, fechar no primeiro cliente, ir no contador para oficializar a empresa e contratar a pessoa, e aí a empresa já está rodando. Já tem a empresa criada aí.
e com faturamento de 5 dígitos, né? Não é ali R$ 250 por mês. Não, já fechar o primeiro contrato de 10 mil aí, com uma margem legalzinha aí, vamos supor, com uma margem baixa, se eu fecho um contrato de 10 mil aí, já consigo tirar 2 contos de lucro, né? E não é, nossa, que dinheirama, né, Léo? Mas não é 250 também, né? É 10 vezes mais só por ter vendido o serviço e ter definido um processo, só por ter definido um processo, né? E vendido o serviço dentro desse processo, que é muito menos trabalhoso do que eu ir lá eu mesmo e fazer o serviço, do que eu sair de porta em porta e ir oferecendo os meus serviços. Então, por isso eu falo, gente, vendas mudam vidas. E o que você precisa, né, dentro disso? Ter um processo claro de vendas, saber o seu objetivo definido e como você vai chegar até lá. O processo é o como você vai chegar até lá. Mas primeiro tenha ideia, sonhe em grande e a partir desse sonho defina, coloque esse sonho como objetivo e defina o caminho que você vai trilhar para chegar nesse objetivo. Foi isso que eu fiz, né? Tive o desafio, a ideia a partir da menina que trabalha aqui em casa, que trabalhou no caso aqui em casa, né? A partir disso eu tive a ideia de abrir, de fazer, sair do zero e fazer 100 mil com faxina. Aí a partir dessa ideia eu sonhei com a empresa, uma empresa de faxina que fatura grande, né? Fatura ali 1 milhão para cima. E aí eu comecei a definir os processos para chegar até lá. E agora eu tô depois de mapear, né? Eu tô mostrando para vocês o processo que eu vou seguir e vocês vão ver na prática eu saindo do zero agora, né? Prospectando o cliente amanhã para chegar aos 100 mil de faturamento com essa empresa, tá, gente? E a gente vai fazer isso junto. Então, assiste aí, acompanhe tudo, fique à vontade para comentar e vamos fazer isso acontecer. Tá bom? Vocês vão acompanhar esse crescimento aí, a empresa surgindo do zero, literalmente, né? Porque até ontem ela não existia, hoje ela já ganhou um corpo, amanhã já vai estar atrás de clientes, depois já vai estar fechando o cliente e aí a gente vai escalando cada vez mais, tá bom? Acompanhe aí, adquira o guia definitivo das vendas aí para você já começar a colocar em prática e mudar a sua vida e vejo vocês amanhã no próximo vídeo.